A partir de agora, o seu coração vai bater mais forte. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Olá, boa tarde. Estamos aqui hoje com o pastor Josué Eduardo, da Igreja Batista Novo Testamento. É o nosso entrevistado dessa tarde, que vai estar aqui explanando e falando sobre o seu trabalho, as suas viagens, enfim. É uma honra estar aqui com o senhor, pastor José Eduardo. Nós gostaríamos de deixar o senhor à vontade aí. O senhor pode dar suas considerações e é uma satisfação estarmos com o senhor aqui. Amém? Amém, pastor Paulo. Obrigado pelo convite, obrigado pela a gentileza, né, de poder nos chamar para compartilhar um pouco daquilo que Deus está fazendo no reino através da igreja em que nós servimos. Como o senhor já disse, eu sou o pastor Josué Eduardo, da Primeira Igreja Batista do Novo Testamento, que fica aqui na freguesia do Ó, em São Paulo. Nosso ministério ele já existe há 46 anos. Ela foi uma igreja que iniciou-se ainda na década de 60, foi fundada pelo meu pai, né? Meu pai, Manuel Eduardo, foi fundador da igreja, ali da obra, né? Melhor dizendo, ali no Jardim Amanara. E ao longo desses anos nós temos trabalhado dentro de uma visão, né? E essa visão é justamente todos aqueles que criam estavam juntos e têm tudo em comum. Sendo que nós temos que ser uma igreja com visão de reino, uma igreja com visão de participar da melhor maneira possível e usar tudo aquilo que Deus nos tem dado. Entendi. Por isso que em meio a esse trabalho, né, nós temos estabeleci lá na igreja um curso teológico, que é a Escola de Ministérios Peniel, onde o nosso objetivo é formar aquelas pessoas que são vocacionadas, aquelas pessoas que têm chamado de Deus para trabalhar e aqueles que querem aprender mais para ser melhor eficazes naquilo que precisam desenvolver. Então, para isso a gente montou a Escola de Ministérios Peniel, que é um curso que acontece aos domingos lá na igreja. Também, né, fora isso, nós somos um ministério bastante musical, então nós temos diversas ações musicais lá na igreja. Gostaria que o pastor falasse sobre esse ministério musical. Parece que tem um grupo, né? Alguma coisa assim, né? Sim. Nós temos lá na igreja, nós temos o coral, né? Coral NT Worship, que é o coral da igreja, que é um coral voltado para adoração. O estilo de música, ele segue bastante o black music, né? Ou aquilo que eu chamo de black gospel music, que é bastante em linha com aquilo que é praticado nos Estados Unidos. Então, o nosso grupo ele tem bastante esse formato. Muitas das canções que nós cantamos são versões que fazemos de músicas cantadas ali pela a igreja americana. Assim como um monte de louvores que nós cantamos na igreja evangélica hoje, ela tem, né, vem dessas versões. Tem também algumas pessoas que cantam solo, como a minha esposa, a pastora Raquel Eduardo, né, que era para estar aqui conosco hoje, mas infelizmente hoje não foi possível, né? Uma outra oportunidade estaremos juntos. Com certeza. Tem um ministro nosso que está lançando o CD dele agora, chamado Diego Gouveia, né? Então também está com um trabalho muito bonito, inclusive agora lançamento no mês de agosto. Temos um grupo de hip hop feito pelos nossos adolescentes, né, que é um grupo o GDS, então é um grupo de hip hop. E para isso tudo nós temos um evento que sempre acontece na igreja, de sexta-feira, na última sexta-feira de cada mês. A gente chama de Sexta Gospel. Certo. E aí no Sexta Gospel nós temos participação de diversos grupos, muitas das vezes. E aí nós vamos convidando e fazemos um trabalho. Nesse Sexta Gospel vai ser o grupo de hip hop, né, chamado GDS. Fora isso, nós temos também grupo de dança, tudo aquilo que uma igreja normalmente tem. O grupo de hip hop é muito bom, porque hoje você consegue atrair justamente as pessoas que estão ligadas no hip hop, ou muitas vezes até pessoas que não é ligada, mas ela quer saber, né?
como que funciona no gospel, né? Sim, é interessante pelo seguinte, os nossos adolescentes e os nossos jovens, eles gostam do estilo de música. Então, a partir do momento de que você consegue colocar a mensagem do Evangelho dentro de um formato de música que eles vão ouvir ou parar para querer ouvir, você acaba abrindo com isso a possibilidade de alcançar mais jovens. Porque se eu não dou a oportunidade deles cantarem, ouvirem o hip hop ou cantarem o hip hop na igreja, lá na escola eles vão cantar aquilo que as garotas que não são evangélicas, as meninas que não são evangélicas vão estar cantando, ouvindo, fazendo. Entendi. Então a igreja ela precisa, né, ter esse braço também pensando na nossa juventude. Eu queria fazer uma pergunta. Pastor Josué Eduardo. Sim. Quem é o pastor Josué Eduardo? Nasceu num berço evangélico? Era de outra denominação? Quem é o pastor José Eduardo hoje? Ok, bem, pastor José Eduardo, ele nasceu, né, num berço evangélico, né? Então eu sou, né, meu pai, como eu citei anteriormente, meu pai ele é pastor. Ou ele foi pastor, né? Porque ele já é falecido. E ele nos criou no Evangelho. Na minha adolescência, houve aquele tempo que eu quis ir para fora, entendeu? Tentei ir para fora. Mas eu sou o caçula de uma família de 5 filhos. Entendi. Pastor Manuel Eduardo, pastora Georgina. E então 2 dos meus irmãos haviam saído da igreja. Eu vi o quanto isso feriu minha mãe, né? O que me fez chegar mais próximo dela. Então, embora eu tinha vontade de sair, eu não queria entristecê-la, né? Não queria entristecer os meus pais, não queria, sabe, vê-los chorando como eu via chorando por causa dos meus irmãos. Então foi o que meio me manteve na igreja, e isso foi que também me levou a estar envolto com música na igreja. Porque o jovem na igreja ele precisa encontrar atividade, precisa encontrar coisa para fazer, senão o mundo tem um atrativo maior, né? Então, eu acabei me tornando músico por causa disso, né? Não tanto assim para ser músico pela música. Eu comecei música como hobby, né? Estudando, minha mãe ela estudava órgão, então ela me ensinou um pouco dos acordes no teclado, né? O pastor toca o quê? Eu toco guitarra, toco teclado, toco baixo. Um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de cada coisa. O dom que Deus deu, né? Então, e acaba sendo muito útil, porque às vezes a gente falta um, falta outro, aí você consegue, não deixa ficar sem, né, tudo aquilo que você já está acostumado, porque não tem músico. Então isso acaba sendo bastante útil na nossa vida. Mas hoje meu principal instrumento seria o teclado. Só toco mesmo quando necessário. Entendi. Porque graças a Deus enviou músicos lá na igreja, então a gente tem pastor Josué que acaba fazendo isso. Convertido desde quando e há quanto tempo, pastor? Eu me converti, né, eu fiz a minha primeira decisão ao lado de Jesus quando eu tinha 7 anos. Eu estava ouvindo meu pai num sermão e aquilo me atingiu de certa maneira, que eu só me sentia vontade de chorar e tinha que ir na frente na hora que ele falou quem quisesse vir à frente, então eu fui. Espírito Santo. E com isso, acredito que inclusive foi essa convicção do Espírito Santo que me fez pesar na hora de sair da igreja, que é aquilo que eu determino para mim, tipo assim, olha, não queria ferir dos meus pais, mas no fundo, é o Espírito Santo tipo assim, olha, não vai, né? Aí quando eu estava com 20 anos, já estava envolvido na igreja, e eu vi um sermão que mudou a minha consciência. Eu costumava ir no centro do professorado paulista, tinha uns encontros musicais lá de segunda-feira com o pastor Ademar de Campos, pessoal da Comunidade da Graça. E uma vez o pastor Antunes estava pregando, e conforme ele olhava para a congregação assim, ele falou, olha, você precisa nascer de novo, não interessa se você tem 5, 10, 15 ou 20 anos. E se você foi criado na igreja ou não, você precisa nascer de novo. E aquela frase, por mais que eu já tivesse ouvido milhares de vezes, me fez querer, cara, eu preciso mudar muitas coisas na minha vida. E isso foi me levando
há uma proximidade. Com isso, eu fui então depois para o seminário teológico, estudei teologia no seminário teológico da Igreja de Deus, e hoje eu estou pastoreando já assim consecutivamente há cerca de 16 anos, né? Que estou como pastor nos últimos 8 anos mais ou menos. Eu estou como pastor titular porque eu servia ao lado do meu pai até que ele faleceu, então eu assumi o ministério. Igreja Batista do Novo Testamento. Sim, e estudamos o Velho também. Amém, amém. Né? Mas esse nome, inclusive, uma história bastante interessante sobre o nome da igreja, é que quando estava sendo feita a escolha do nome da igreja, estavam na indecisão entre 3 possibilidades, que era a Igreja Batista da Esperança, Igreja Batista do Jardim Almanara e Igreja Batista do Novo Testamento, né? Aí os irmãos sentaram, oraram, colocaram alguns papeizinhos e pediram para as crianças retirarem, né, o papel com o nome que seria escolhido. E repetiram essa ação por 3 vezes, com 3 crianças diferentes. E a mesma criança sempre, ela tirava o Novo Testamento. As outras, uma tirava Esperança, a outra tirava Jardim Almanara, depois invertia, mas a mesma criança, né, tirava 3 vezes. E aí os irmãos olharam e falaram: cara, se a mesma pessoa tirou o mesmo nome 3 vezes, nós cremos que é esse nome que tem que ser. Amém. Deve ser a direção de Deus nesse sentido, no meio da dúvida. E aí isso fez a Igreja Batista do Novo Testamento. Antes de, até complementando o que você perguntou sobre Josué Eduardo, antes de, quando eu estava como pastor auxiliar, né, eu também sou tradutor e intérprete. Então eu fazia muitas interpretações, né, de inglês e português, os pastores vinham ao Brasil. Então já fiz diversas interpretações. Hoje ainda faço, né? Mas é uma coisa que eu tenho já mais que correr, porque como você tem a igreja para dirigir e pregar aquela coisa mais, então já não saio com tanta frequência como eu fazia anteriormente. E o interessante aqui que quando a gente se conheceu, né, pastor Josué. Josué a gente já lembra logo aquele que olhou a terra prometida, né? E entrou, né? Exato. Na terra. Mas o importante é que ele também viu naquela terra gigante. Exato. Se fosse outro, teria que voltar. E aí o mais interessante ainda aqui, que eu vejo aqui, Igreja Batista do Novo Testamento. Josué foi da outra época. Sim, passada. Foi do antigo. Do antigo, né? E aqui Batista, Igreja Batista do Novo Testamento. Já veio para cá. Já é o Novo Testamento. Né? Então, Deus é tão maravilhoso que quando Ele faz as coisas, Ele faz por completo mesmo. Ele pegou um homem, Josué, antigo, e colocou ele novo. Isso quer dizer, resumindo tudo, Josué viu a terra prometida e entrou nela. Exatamente. O pastor está participando do movimento da terra prometida. Sim. E Josué, ele viu a terra, ele viu os gigantes, ele viu o desafio, mas ele creu para que poderia vencer o gigante. A base do Novo Testamento está em nós desenvolvermos a nossa fé, ou temos que crer naquilo que Deus está fazendo. Né? Então é bem essa junção. Mesmo hoje nós temos nossos desafios, mas nós temos que olhar e crer e saber que Cristo é conosco, e saber que Cristo está pela gente. Glória a Deus. Então, estamos aqui, você aí que está ligado aqui com a www.tvsociety.com.br. Vamos para um break. Já voltaremos com a presença do nosso pastor Josué Eduardo, da Igreja Batista Novo Testamento. Este é o programa Motivação e Fé para o Brasil e para o mundo. Já voltaremos. Fique aí.
Esqueça os seus problemas. É só você tentar. Por um momento apenas. Procure imaginar e acreditar no sonho de um mundo bem melhor. Esqueça a guerra e a fome e toda a confusão causada pelo homem e sua ambição. Esqueça e imagine todo mundo em paz. Eu não sei, pode ser que eu seja um sonhador, mas se você quer saber, o caminho é o amor. Ei! Esqueça o que foi dito e o que você já viu, o que foi prometido e que ninguém cumpriu. Esqueça e imagine o que você quiser. Eu não sei, pode ser que eu seja um sonhador, mas se você quer saber,
Este é o programa Motivação e Fé. www.tvsociety.com.br com você. Estamos aqui com a honrosa presença do pastor Josué Eduardo, da Igreja Batista do Novo Testamento. E, pastor, continuando o nosso bate-papo, gostaria que o senhor continuasse aí agora falando sobre as suas viagens para a África, como que é lá, para o povo ficar sabendo, para o povo ficar ligado, como que funciona, o que o senhor fez, qual é o trabalho seu lá na África. Fique à vontade, pastor. Ok. Bem, como falando, né, voltando aqui na nossa última palavra, que era sobre a questão do nome da igreja, uma das coisas que o Novo Testamento nos ensina é que você tem que ir e pregar o Evangelho. Amém. Como consequência disso, nós desenvolvemos alguns projetos dentro da igreja que nos levam a diversas partes. Nós já tivemos fazendo evangelismo na Argentina, eu já estive nos Estados Unidos algumas vezes também participando de algumas ministrações e pregando lá. E na África, nós tínhamos um missionário que havia sido chamado para a África e nós o enviamos para lá em 2002, e sempre tivemos envolvidos com a África e tudo mais. No ano de 2010, Deus nos agraciou de podermos ir pela primeira vez à África, trabalhar ao lado do missionário, e ali a gente viu algumas coisas muito interessantes. Nós estivemos trabalhando com ele num orfanato, em que a gente viu diversas crianças que são órfãos, principalmente por causa da ação da AIDS que tem devastado o país. Nós temos nosso trabalho ali na África, especificamente em Moçambique. Tá? Então, tem devastado o país, e com isso, nós nos sentimos compungidos a estar envolvidos. E aí a gente acaba aprendendo exatamente algumas coisas, porque o que é que acaba acontecendo ali em Moçambique? Moçambique, você sabe, está ainda nessa fase de recuperação. Eles passaram por uma guerra civil muito grande. Eles conquistaram a liberdade já aqui na década de 70, se não me falha a memória. E com isso, nessa reconstrução do país, o país ficou durante muito tempo sob um determinado regime militar, e nessa reconstrução do país não existiam empregos. As pessoas saíam de Moçambique para irem para a África do Sul, que é o país próximo, para poder trabalhar. Então eles iam trabalhar nas minas de carvão ali na África do Sul, nas minas de diamantes, e ficavam por longos períodos longe de casa. Nessa ida do homem para trabalhar e tentar uma condição melhor para a sua família, o que acontece? Eles se envolviam com prostitutas, adquiriam AIDS, voltavam para casa no relacionamento com as esposas, contaminavam as esposas. Lá na África, existe muito o preconceito quanto à questão da AIDS. Existe uma campanha muito forte dentro da África para falar sobre a mudança, mas ainda culturalmente existe um preconceito muito grande. E para muitos deles é possível curar a AIDS indo no curandeiro. Então, o curandeirismo, todas as vezes que eles têm uma enfermidade ou têm qualquer situação, eles procuram o feiticeiro, que vai lá e vai fazer, e vai dar para ele, seja qual for o problema, vai dar para ele uma poçãozinha, vai dar para ele um patuá, uma mandinga ou qualquer coisa, para que possa resolver o problema. E eles achavam que AIDS se curava assim, então por isso eles têm esse preconceito. Se alguém num vilarejo, daqueles mais afastados, não talvez Maputo, por ser uma capital, então você tem um pouco melhor de estrutura, mas em lugares mais afastados, no vilarejo ali, se alguém falasse, por exemplo, que estava com AIDS, era expulso, então não podia falar que estava com AIDS. E aí a pessoa ficava em casa, ficava doente, morria de AIDS, a mulher foi infectada, ia ficar doente, morrer de AIDS, e a criança ficava sozinha. Então o projeto da missão Africa on Fire, que é a missão com quem nós trabalhamos lá na África, do apóstolo Felito Tui, é exatamente essa de mudar, trazer algum alento. Então estamos agora com eles dentro de um projeto, fazendo algumas coisas como a nossa igreja tem muito essa visão de treinamento,
Então nós temos ido lá muito para fazer também treinamento dos obreiros locais, para que eles possam ir e fazer. Muito importante. E a gente está falando sobre a África. Todo mundo muitas vezes tem uma visão, né, assim, uma visão relapsa, mas na verdade, muitos não foram lá ainda. Eu, por exemplo, eu tenho um convite para ir para lá, mas é sempre bom a gente estar sabendo de alguma coisa com alguém que já foi, para saber como é que funciona, como é que é o modo de vida deles lá, né? Então é muito bom saber, muito bom essa palavra que o senhor está falando aí agora, para muitas pessoas saberem na onde que eles vão também. Sim, e uma coisa importante é que às vezes tem gente que quer ir para a África simplesmente para fazer cruzada, para pregar e etc e tal, e deixa de lado um fator importante que é você servir as pessoas. Social, entendeu? Né? Você fazer o lado social. Uhum. Em muitas partes da África, inclusive o norte de Moçambique, por exemplo, o islamismo é muito forte. E parte do trabalho do Islã é exatamente essa, de não só levar a mensagem do Islã, mas eles também levam soluções. Né? Então, como igreja, ao ir para a África, a gente não pode só pensar naquela coisa, eu vou lá, eu vou pregar para ele e vou montar a minha igreja. Né? Inclusive, esse é um fator interessante, que durante esses 10 anos que nós trabalhamos na África, nós não estabelecemos uma igreja batista do Novo Testamento na África, porque o nosso objetivo era poder ajudar a igreja africana. Fazer a obra verdadeira. Exatamente, né? Que é exatamente aquilo que eu falei para você. A visão é o ter ter uma visão de reino. Né? Então, dentro desse trabalho, né, você precisa ter isso. Existe sim uma pobreza muito forte na África que a gente precisa estar atento. E quando você vai para lá, até há pouco o Correia havia feito uma pergunta, né, para mim sobre como é que você se prepara para ir para um lugar desse, né? Porque você vai ver coisas que são muito complicadas, né? E por exemplo, eu vi, né, dentro das minhas viagens, eu conheci um garoto os pais morreram. E era ele e a irmã de 5 anos. E eles viviam sozinhos, ele e a irmã de 5 anos. Porque não se tinha, em muitas famílias lá, não tem essa questão, olha, morreu, é menor de idade, vou trazer ele para minha casa para cuidar. Né? Então, eu percebi, e para mim isso foi muito estranho, né? Porque para mim é a questão mais lógica. Se um sobrinho meu perde ambos os pais, eu vou acolher. Lógico. Né? E lá, em alguns casos, conversando com os irmãos lá, né, fiquei sabendo dessa questão. E essa foi uma das razões pela qual eles estabeleceram também, né, o orfanato. E aí tem o orfanato, tem a igreja. Lá em Chibuto está sendo preparado uma área, que era onde nossos missionários estavam trabalhando. Está sendo preparada uma área para que haja a igreja, a escola, as casas para os órfãos e um hospital, porque o hospital mais próximo dali dessa região de Chibuto, onde eles estão, está a quase 50 ou 60 quilômetros de distância. Então, se alguém tem qualquer problema de saúde, ou uma mulher grávida, por exemplo, e eles caminham. Na caminhada. Na caminhada. Entendeu? Às vezes a gente reclama do transporte aqui em São Paulo, né? Mas uma das experiências que eu tive estando lá, por exemplo, é andar daqueles que eles chamam de chapa. Chapa é um caminhãozinho que ele para num ponto lá e as pessoas sobem na carroceria e vão ali na carroceria. Tem algumas vans, né, que estão literalmente caindo aos pedaços e elas andam abarrotadas, que se ela cabe 15 pessoas, né, normalmente se ela cabe 15 pessoas numa van, geralmente você vê a van, dependendo do horário do dia, com pelo menos quase 20
Então veio aquele negócio chocado. Que eu acabei não podendo te trazer, mas tem uma foto que eu fiz, estava eu com meu filho, nessa vez, em 2010, que eu fui com meu filho, né, minha família, melhor dizendo, e aí eu peguei e tirei uma foto com meu filho, estava eu e meu filho, e na parte de trás, assim, tinha uma infinidade de gente na carroceria de um caminhão. Então, às vezes a gente vê na internet, acha que é montagem, aquela coisa daquele monte de gente. É real mesmo. Mas é comum você passar pelas ruas de Moçambique, de Maputo, por exemplo, e ver aquele bando de gente em cima de uma caminhonete. Um transporte muito precário. Sem contar o trânsito, que você fica difícil às vezes saber qual é a mão de direção. Né? Umas ruas todas esburacadas e eles vão andando por onde dá. Então... E é difícil bater. Tem batido? Por incrível que pareça. Eu, pelo menos, não presenciei nenhuma nenhum acidente de trânsito ali. Mas que era uma balbúrdia, tanto é que eu falei, gente, vindo para a África, eu não dirijo, mas nem que me paguem. Mas é assim mesmo. Você está ligado aí no programa Motivação e Fé. Estamos aqui com a presença do pastor Josué Eduardo, Igreja Batista Novo Testamento. Amém? www.tv.society.com.br. Já voltaremos com a palavra diretamente do trono de Deus com o pastor Josué Eduardo. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a igreja. 500 graus de puro fogo santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus diz que vai chover. Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E desse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados, dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Uma chuva diferente agora está inundando esta igreja. Temporal de bênção e poder. Um calor tão glorioso está queimando o pecado, destruindo tudo que aflige você. 500 graus de puro fogo santo e poder. E já fez enfermidade desaparecer. E já fez o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória continua na igreja. A previsão nos diz que ainda vai chover.
por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, glória e aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção nas mãos. Vejo milhares de anjos vindo no imenso trovão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados, dando glória. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. Ali no meio o fogo cai, toda enfermidade não resiste e sai, pelo santo nome de Jesus. 500 graus de puro fogo, santo e poder. Não vou me preocupar com as perseguições, as pedras que me lançam. Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, pra sempre fiel. Pra falar, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado. Os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo, pra sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel. O meu Jesus é pra mim.
posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou e garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. É o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou e garantiu de novo que eu serei um vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Na hora de Deus, Jesus descerá como um raio reluzente que explode no Oriente. Jesus Cristo descerá. Aquele que é vaso já transporta na glória, no poder e na unção. O Espírito de Deus em movimento, os anjos vão entrando em ação, tomando a vida imortal, transformando com um toque sobrenatural ossos, carne, sangue, pele e coração. Quando em corpo glorioso Deus me transformar, nada nesse mundo me impedirá de subir no alto com asas de anjos e corpo de luz. Em algum lugar nos ares desse céu azul encontrarei aquele que morreu na cruz. Diante dos salmos, diante dos anjos, direi a Jesus. Deixa-te dizer que eu te amo, que há muito tempo sonho olhar dentro dos teus olhos e dizer te adoro. Deixa eu beijar o rosto e sangue de quem enxugou meu pranto, na ternura de um sorriso, ver o paraíso. Deixa, Senhor, te falar como é grande o meu amor por ti. Deixa, Senhor, declarar para o céu o quanto eu te amo. Deixa, oh, deixa eu te falar o meu amor. Deixa, oh, deixa eu dizer que sou teu adorador. Quando em corpo glorioso Deus me transformar, nada nesse mundo me impedirá de subir no ar com asas de anjos e corpo de luz. Em algum lugar nos ares desse céu azul encontrarei aquele que morreu na cruz. E diante dos salvos, diante dos anjos, direi a Jesus. Deixa-te dizer que eu te amo, que há muito tempo sonho olhar dentro dos teus olhos e dizer. Estamos de volta com o programa Motivação e Fé, www.tv.society.com.br, para o Brasil e o mundo. Estamos aqui entrevistando o pastor Josué Eduardo, da Igreja Batista do Novo Testamento. Pastor, muito bom nosso bate-papo.
o tempo está passando, e eu gostaria que o senhor desse uma palavra para quem está assistindo, e já complementando essa palavra, o senhor fizesse uma oração para que viesse de encontro com o povo que está assistindo aí nossa programação. Amém? Amém, amém. Fique à amém. vontade. Quero já de antemão agradecer pela oportunidade. Eu vou ler um texto em Lucas 4, versículo 42, em que ele diz o seguinte: e sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava. Chegou junto dele, e o detinham para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. Bem, minha palavra para você hoje é exatamente o seguinte: você nasceu com um propósito, você nasceu com uma missão. Jesus nos dá uma aula aqui dizendo: olha, eu fui enviado para isso. Ele estava sendo assediado pelos seus discípulos, pela multidão que ele havia acabado de ministrar, gente que estava lá embaixo, esperando com um monte de pessoas enfermas que trouxeram para ele curar, mas ele falou o seguinte: olha, eu preciso ir e anunciar também em outros lugares. E o que eu quero tirar como lição é o seguinte: existe muita coisa que vai tentar te impedir, muita coisa que vai tentar te deter. Podem ser necessidades urgentes que vêm, podem ser pessoas que apareçam, mas você precisa lembrar o seguinte: você nasceu com um propósito. A Bíblia nos diz em João capítulo 15, no versículo 16, ele fala: olha, eu vos chamei, eu vos nomeei, eu vos escolhi para que vocês possam ir e dar fruto. Quando nós lemos Gênesis 1, 28, nós lemos Deus fazendo a declaração seguinte para o homem: e Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Deus quer que a nossa vida seja frutífera. Então, ao motivá-lo hoje, uma vez que o tema do nosso programa é exatamente esse, motivação e fé, eu quero que você possa ver de que Deus tem uma direção para a sua vida, e os seus problemas, eles não são razão para você ficar parado. Se você talvez está aí na sua casa parado, entrando em depressão, eu quero te convidar a olhar para cima e ver de que existe um Deus que se preocupa com você, a ponto de que, mesmo em meio à sua aflição, Ele está ao seu lado. Eu me lembro de Jó, depois que ele perdeu os bens, ele perdeu a família, só ficou a mulher dele, que ainda foi reclamar para ele, falou: olha, não vale mais nada, amaldiçoa seu Deus e morre. Sabe o que ele disse? Ele falou: olha, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Nós aprendemos com Jó de que a lição, talvez você esteja passando por problemas e dificuldades, mas esses problemas e dificuldades não são para te destruir, são para te fortalecer. Porque quando nós passamos por dificuldades, nós nos tornamos melhores, nós nos tornamos mais focados, nós nos tornamos mais direcionados. Então, eu quero te motivar nesta tarde a você tomar essas adversidades e perceber de que Deus está com as mãos estendidas te tirando dela. Como é que Ele faz isso? Você pode ligar para um amigo. Se você é de uma igreja, você pode ligar para o seu pastor. Porque a Bíblia fala que nós devemos falar uns com os outros nas nossas necessidades. Você não foi chamado para ficar aí empunhado dentro da sua casa, sofrendo opressão, sofrendo por problemas, sozinho. Ser irmão é exatamente isso, é preocupar-se um com o outro. E nós estamos aqui. Se você não tem ninguém com quem falar, não tem ninguém para quem dizer, você pode entrar no site da TV Society, por exemplo, e mandar uma mensagem que alguém vai responder para você. Você pode entrar no link do programa, deixar a sua mensagem lá, que eu tenho certeza que o pastor Paulo vai responder para você, que as pessoas vão orar para você. Você pode não aceitar passivamente a sua ação, porque Jó passou um tempo sentindo dó de si mesmo, mas quando ele pôde ter os seus olhos abertos, ele viu de que Deus tinha algo mais. Tanto é que ele fala: olha, Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Quando você vê Jesus, você arruma forças para poder prosseguir, e é isso que Ele quer que você faça, porque Ele está conosco todo o tempo. Essa é a promessa do Senhor. E então quero encerrar essa minha palavra para você hoje dizendo exatamente isso: sai dessa situação
de desprezo, de descaso, dessa situação de tristeza, dessa situação que você se sente incapaz ou impotente. Você tem muita coisa dentro de você que pode te fazer vencer cada uma das adversidades. Para andar sobre as águas, é preciso dar um passo. Não basta olhar o mar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar esses meus irmãos e irmãs que estão assistindo esse programa hoje. Deus, eu não sei ou conheço a situação, mas o Senhor conhece. Aquele que está talvez lá no leito enfermo, o Senhor continua sendo o Deus da saúde, o Deus da cura. A tua palavra diz que tu és Jeová Rafá, o Deus que nos cura. Então eu oro agora por saúde a essa pessoa que está ali naquele leito. Senhor, aquele que está triste, está sendo preso pela depressão, em o nome de Jesus, todo espírito que causa depressão, que causa a opressão, em o nome de Jesus é repreendido, que ele possa sentir as cadeias sendo libertas, porque a tua palavra nos diz que o Senhor nos chamou para a liberdade. Deus, aquele que está sem direção, a tua palavra nos diz que tu és Jeová, aquele que é a nossa direção, aquele que é o nosso caminho, aquele que está passando por guerras. Deus, o Senhor é o Senhor dos exércitos, aquele que nos faz vencedor. Existem necessidades e tu és Jeová, aquele que nos dá tudo aquilo que precisamos, supre as nossas necessidades, porque tu és o Jeová Jiré. Então, Deus, em o nome de Jesus, nós cremos de que nesta tarde o Senhor pode invadir através da tela desse computador, através da tela desse tablet, ou através da tela, Senhor Deus, desse smartphone, e o Senhor pode levar o teu Espírito Santo a trazer agora um toque sobre essa pessoa. Aleluia. Pai, em o nome de Jesus, e que o Senhor possa trazer a cada lágrima derramada o teu consolo, porque o Senhor é o Deus que nos conforta, e é por isso que nós somos gratos, e é por isso que nós te bendizemos hoje, no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Glória Deus te abençoe. Deus. É isso aí, Deus é tremendo, Deus faz tudo e mais tudo. Foi uma satisfação receber aqui o pastor Josué Eduardo, da Igreja Batista do Novo Testamento. Pastor, gostaria que o senhor fizesse as suas considerações, telefone da igreja, o endereço, se alguém porventura queira entrar em contato, com o senhor pode ficar à vontade de passar os contatos, seus endereços. Bem, eu quero começar minhas considerações agradecendo o pastor Paulo Eduardo pelo convite, pela a gentileza, agradecer toda a direção da TV Society aí por abrir o espaço, que Deus possa abençoá-los ricamente e continuem a trabalhar, falar em motivação, continuem a trabalhar pelo reino do jeito que vocês estão fazendo, que eu tenho certeza de que o reino de Deus vai ser fortemente enriquecido. E você pode me encontrar na internet, www.ibnt.com.br. Somos da Igreja Batista do Novo Testamento, que fica ali na rua Emílio Kemp, no Jardim Almanara, no número 124. Nosso telefone, lá o telefone da igreja, 3984-5350, para você que não está aqui em São Paulo, tem que colocar o 011 aí, operadora 011-3984-5350. E o meu e-mail pessoal é josué@ibnt.com.br. Se você quiser entrar em contato, terei imenso prazer em responder, e conversar e fazer novos amigos, porque nós estamos para servir o reino. Se pudermos servir, será uma grande bênção para nós. Deus abençoe, cada um. Mais uma vez, muito obrigado, pastor. Glória a Deus. Eu só gostaria de deixar uma palavrinha assim, rapidinho. Jesus disse assim, em Lucas 5:32, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus está te chamando ao arrependimento. Amém? Você ouviu aqui e viu, está assistindo o programa Motivação e Fé, www.tvsociety.com.br. Nosso telefone é 019-8122-1325, ou entre direto na TV Society, que você vai saber todas as informações da nossa programação e de outras programações também. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Na próxima quarta-feira estaremos aqui de novo,
das 12 horas às 13 horas da tarde. Contamos com a sua presença em frente ao computador. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe.